Você já ouviu uma voz interior te dizendo o que fazer e se perguntou: isso é Deus e não só minha cabeça? Freud não hesitaria. Delírio, neurose, projeção de desejos reprimidos, mas Jung sussurraria de volta: e se for o chamado da alma? Essa tensão entre os dois não é apenas teórica, é espiritual. Enquanto Freud via o sagrado como uma ilusão da mente, Jung via a mente como uma ponte para o sagrado. E nesse duelo, não está em jogo apenas a psicologia, mas o sentido da sua vida. Quem está certo? Quem está cego? Prepare-se, sua própria voz interior vai ser posta à prova. E talvez, ao final, você nunca mais pense da mesma forma. Freud ousou dizer o que ninguém queria ouvir. Deus é uma criação do inconsciente humano. Para ele, a fé é uma bengala psíquica, uma fuga infantil do sofrimento real. Ele afirmava: religiões não curam, elas anestesiam. A espiritualidade, segundo ele, nada mais é do que neurose coletiva institucionalizada. Sonhos místicos, desejos reprimidos, sinais do universo, ilusões geradas por ansiedade. Você não está ouvindo Deus. Está apenas ouvindo o seu trauma falando alto. E o pior, quanto mais você crê, mais doente você pode estar. Freud queria curar, mas também queria destruir os mitos. E se ele estiver certo, você está se enganando agora. Mas então veio Jung, e o silêncio virou místico. Ele rompe com Freud, não por ego, mas por espírito. Jung dizia: os sonhos não nos enganam, eles nos revelam. O inconsciente para ele não era uma lata de lixo de traumas, mas um templo profundo, cheio de arquétipos, símbolos, mitos e guias internos. Jung acreditava que a alma fala, e fala alto. O problema? Você esqueceu como escutar. Para ele, a cura vem da escuta da alma e não da medicação da mente. Você está louco? Ou está despertando? Com Jung, essa pergunta nunca teve uma resposta simples. A amizade entre eles era intensa, até virar um abismo. Jung começa a falar sobre espiritualidade. Freud, enfurecido, diz: isso é misticismo barato. Jung responde: você só vê o ser humano da cintura para baixo. Freud queria compreender os instintos. Jung queria elevar a alma. A ruptura foi inevitável e histórica. Ali se formaram dois caminhos, o da razão cética e o da alma simbólica. Qual deles você tem seguido, sem perceber? Quando você sente um pressentimento, é intuição ou é paranoia? Quando sonha com alguém que morreu, foi só o inconsciente ou uma visita real? Para Freud, tudo isso são ecos de memórias escondidas. Para Jung, são manifestações arquetípicas, mensagens da alma. Enquanto Freud pergunta de onde vem isso, Jung responde: para onde isso está te levando? A pergunta muda tudo. Freud quer calar a voz, Jung quer decifrá-la. Mas e você? Quer silenciar ou compreender o que sente? Porque talvez essa voz seja tudo o que te resta. A psicanálise de Freud é uma cirurgia sem bisturi. Ele escava suas memórias, desenterra seus desejos secretos e te obriga a encarar aquilo que você passou a vida inteira negando. A cura, para Freud, é quando você aceita que é animal, que é falho, que é mortal. Você não é especial, não tem propósito, não tem alma, tem ego, id e superego, tem pulsões. A felicidade, uma ilusão. O melhor que você pode fazer é reduzir o sofrimento. É duro, mas talvez, segundo ele, seja a única verdade. E se for mesmo, quem é que está pronto para viver assim?
Mas Jung propõe outra coisa: a cura como jornada de individuação. Ele diz: não somos apenas o que nos aconteceu, somos também o que escolhemos fazer com isso. Para Jung, seus sintomas são mensagens cifradas. A depressão pode ser uma alma sufocada, a ansiedade, um chamado para transformação. Ele via cada crise como uma iniciação, uma dor que, se escutada com coragem, te leva a si mesmo. E aí está o milagre. A cura não vem de fora, vem de dentro. Você está pronto para encarar seu espelho? Freud dizia: o inconsciente é o lugar onde escondemos o que não queremos ver. Jung dizia: o inconsciente é onde mora o que precisamos encontrar. Um é o porão escuro da mente, o outro, um santuário cheio de símbolos sagrados. Para Freud, o inconsciente te sabota. Para Jung, ele te guia. Dois mestres, duas visões opostas, e você, nesse momento, está vivendo entre essas duas forças. Qual inconsciente habita você? O que te puxa para o passado ou o que te empurra para o seu destino? Freud apostou que a alma era fantasia, mas Jung apostou a própria sanidade, dizendo que ela é real. Ele mergulhou em visões, falou com figuras interiores e registrou tudo em um livro secreto, o Livro Vermelho. Ali, Jung confessa: encontrei Deus na psique, mas também escreveu: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E se a espiritualidade não for fuga, mas justamente o caminho para a lucidez, e se a neurose for ignorar a alma que grita em você? Freud te convida à lucidez brutal. Jung, ao mistério que cura. Um diz: enfrente o real mesmo sem sentido. O outro: encontre o sentido mesmo dentro do caos. Ambos querem que você desperte, mas por caminhos opostos. Então te pergunto: a voz que te guia é sagrada ou sintoma? O que te move é a intuição ou trauma disfarçado? Chegou a hora de decidir quem está falando dentro de você. Não é sobre Freud, não é sobre Jung, é sobre você e a voz que te guia. Você vai silenciar, medicar e ignorar? Ou vai escutar, compreender e integrar? Vai viver como se tudo fosse acaso, ou como se tudo fosse revelação? Talvez a resposta nunca venha de fora. Talvez o que você chama de loucura seja o início da sua verdade. Você acredita na cura da farmácia ou na cura da alma? Se essa voz dentro de você ainda pulsa, talvez ela não queira ser explicada. Talvez ela só queira ser ouvida. E se tudo o que te disseram ser doença for o início da sua cura? E se a sua alma está cansada de ser calada? Você não precisa escolher entre razão e fé. Você pode despertar a consciência que une as duas. Se essa jornada mexeu com você, curta, comente e compartilhe. Porque tem muita gente achando que está louca, quando na verdade está apenas ouvindo o chamado da própria alma.